Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo mais uma semana aqui no nosso canal EBD para Todos. Você é o meu convidado para estar juntamente comigo estudando mais uma semana, mais uma lição abençoada. Lição essa que nós iremos entrar aqui sobre esse assunto tão maravilhoso. Então eu agradeço por você estar conosco. Continue conosco, não esquecendo de deixar o seu comentário aqui no nosso canal, deixar a sua participação, o seu like, porque a sua participação é muito importante para nós. Então seja bem-vindo, muito obrigado por você estar conosco, não se esquecendo de se inscrever no nosso canal para que nós possamos aqui estar semanalmente apresentando as lições para você. Então, como de costume, você já me conhece, meu nome é Ricardo, sou professor da Escola Dominical da EBD para todos aqui no nosso canal, para estar passando para você mais uma lição abençoada e maravilhosa. Então, estamos aqui, como apoio, claro, como apoio aos alunos, aos professores, passando aqui conteúdos que nós temos pesquisado, temos lido, temos nos dedicado aqui para estar passando para você o melhor, logicamente dentro do assunto, dentro da EBD semanal, para que possamos tirar proveito desses assuntos tão abençoados. Então, que você possa se deliciar, que você possa aproveitar dessas lições, que você leia, releia, pegue as escrituras também para acompanhamento, aqui da lição que é essa daqui, que eu vou apresentar para você. Talvez você ainda não conheça ela, mas esta é a lição que nós estudamos a semana, e o trimestre. O tema da lição desse trimestre é tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Então, falamos sobre mordomia, sobre cuidados, sobre serviços, e nessa semana nós falaremos de um assunto tão importante que é a mordomia da igreja local. Então esse é o assunto dessa semana. Falaremos aqui da mordomia da igreja local, ou o dever, o serviço que a igreja local ela precisa desenvolver. Será que a igreja local está desenvolvendo esse trabalho? Então nós vamos aqui entrar em alguns detalhes aqui. Gostaria que você deixasse a sua participação, critique, fale, comente aquilo que está no seu coração, coloque, não deixe para fora, não deixe para dentro, não deixe ficar lá dentro do seu coração. Comente, fale, critique, busque conhecimento, não fique engolindo porcaria, desculpe a expressão aqui, mas é uma verdade. Não fique comendo porcaria que te dão, não fique ouvindo coisas que o homem tem colocado na sua cabeça sobre o que é ser igreja, o que é ser membros do corpo de Cristo. Então não engula, participe, estude, busque, aperfeiçoe o seu conhecimento para que você não seja enganado por esses lobos, pastores lobos que estão devorando ovelhas nesses dias de hoje. Então nós estamos vendo, gente, meu Deus do céu, nós estamos vendo aí muitas igrejas, muitas portas de bar, na verdade, eu como propriedade eu gostaria de colocar assim, igrejas que parecem na verdade portas de bar, porque é tantas igrejas com tantos pirotecnias, com tantas coisas que nós não sabemos nem mais o que é. Então não se engane, tá bom? Estude, pesquise, leia e escute aqueles que têm algo de bom para passar, não aqueles que querem também tirar o seu couro. Gente, deixa eu fazer só uma colocação aqui. Infelizmente eu tenho visto aí homens que supostamente se dizem homens de Deus, que também têm feito esse trabalho de escola dominical, passando a escola bíblica online, mas eu estou vendo que esses camaradas estão andando por caminhos meio estranhos, meio tortuosos, pedindo contribuição, pedindo dinheiro para que você que assiste, para que você que participa, que assiste as lições, que você contribua na conta, que você dê dinheiro para eles. Olha, meus irmãos, por favor, não faça isso, não seja bobo, tá? Eu falo por experiência própria. Não, se você tem desejo de ajudar, amém, ajude, mas esses camaradas pedindo dinheiro, pedindo ajuda, gente,
esse trabalho é voluntário, é um trabalho que edifica, que nos edifica. Se você quiser ganhar dinheiro, vai fazer palhaçada, vai fazer outra coisa. A obra de Deus, o trabalho de Deus, o Evangelho de Cristo é um trabalho voluntário. Ele traz sim boas coisas, uma coroa de glória para a nossa vida, mas não nesta vida aqui. Se eu for aplaudido ou se eu não for aplaudido, eu agradeço a todos. Se eu for assistido, se eu não for, eu agradeço a todos. Se você quiser deixar o seu comentário, o seu like, se não quiser também, amém. Eu vou continuar fazendo aqui de graça, sem cobrar nada, sem pedir para você depositar na minha conta nada. Então, não faça isso, não seja alimentador desses lobos, desses devoradores que estão devorando aí o ministério, devorando a igreja de Cristo, devorando a ovelha de Cristo. Eles estão tirando a lã das ovelhas. Então saia, fuja dessas coisas. Igreja não é isso. Igreja não veio para tirar aquilo que é das ovelhas. Pelo contrário, a igreja ela tem que cuidar das ovelhas, não tirar a lã das ovelhas e abandonar as ovelhas. Não façam isso. Se você vê esses camaradas pedindo dinheiro, não dê. Não dê, pelo amor de Deus. Guarde o seu dinheiro, use, compre uma cesta básica para o necessitado, faça uma obra de caridade para pessoas que sejam necessitadas mesmo. Não dê dinheiro para esses camaradas, porque eles estão enriquecendo nas suas costas, amém? Então vamos lá, olha, antes, deixe o seu comentário, deixe o seu like, porque é através disso, é através desse trabalho que nós nos tornamos conhecidos. E se vier o reconhecimento, e se vier alguma coisa concernente isso que nós estamos fazendo, conforme o seu reconhecimento, que é o seu like, a sua participação aqui no canal e você se inscrevendo no nosso canal. E nós vamos crescendo e nós vamos sendo abençoados assim, dessa maneira, não pedindo dinheiro para você. Então, se eu for reconhecido, amém. Se eu não for também, amém. Mas eu agradeço desde já a sua participação, se você deixar seu comentário ou não, se você estiver aqui no nosso canal nos assistindo ou não. Se não tiver também, tudo bem, vá para outro canal, assista outros lá. Mas eu quero que esteja pessoas que sejam estruturadas, pessoas que querem ouvir as coisas verdadeiramente da palavra de Deus, amém? Então não se esqueça, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Deixa eu te convidar também para o nosso canal Nada Além da Verdade, tá? O nosso canal tá bem escrito assim, Nada Além da Verdade. Então eu convido você para fazer parte lá, vai lá no nosso canal, se inscreve lá no nosse canal, lá tem bastante coisa boa que nós estamos postando sobre essas coisas aí que tem sido muito distorcida na sociedade, sobre dízimo, sobre oferta, sobre batismo, sobre línguas, essas supostas línguas mentirosas aí, esses dons aí que as pessoas estão enrolando você. Nós vamos colocar mais comentários polêmicos lá para que você venha participar e que você deixe o seu comentário também para podermos aprender junto, amém? Então vamos lá, gente, vamos entrar aqui na nossa lição. Então eu agradeço, não se esqueça, deixe o seu comentário, deixe o seu like aí para que nós possamos aqui continuar fazendo a obra aqui, amém? Mordomia da igreja local. Então vamos lá, qual que é o trabalho, qual que é o dever da igreja local? Então vamos lá, então, o nosso texto áureo diz assim, vou ser rápido aqui, o nosso texto áureo diz assim: escrevo-te estas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, olha só que interessante, não se esqueça. Escrevo-te estas coisas, o próprio apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, aquele jovem Timóteo, ele fala, escrevo-te essas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus. Então, ele já estava escrevendo aquele líder, porque Timóteo nada mais era do que um líder ali da igreja, né? Ele era um líder da igreja, um discípulo ali de Paulo, né? Que foi um discípulo de Paulo, e ele foi colocado ali para liderar, né? A igreja ali. Aí ele escreve assim, o que é a igreja de Deus, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e coluna e firmeza da verdade, tá bom? A verdade prática, ela vai dizer assim: o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus, ponto. Só uma coisinha, ele coloca aqui na verdade prática, algo aqui que nos chama a atenção, que nós devemos valorizar
que o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. Então, ponto. Então, ela tem que ter comunhão, né? Tem que ter adoração, tá? O ambiente ele tem que ser um ambiente de adoração, comunhão, serviço, tá? Ao reino de Deus. Agora, se fugir desses parâmetros, então você não tem uma obrigação mais nenhuma. Se a igreja ela perder a adoração a Deus, não ao homem, porque muitas igrejas hoje elas estão mais antropocêntricas, igrejas que estão mais voltadas para a adoração do próprio homem, do próprio líder, igrejas que colocaram seus líderes como os paipóstolos, ou os reis, agora não é mais pastor agora. Infelizmente esse cargo agora ficou para os pequenos, igual a gente assim, né? Não é mais agora pastor. Agora o termo agora é maior, agora é apóstolo, é reverendo, já está chegando em rei, unção de rei, já que daqui uns dias vão mudar o nome, olha, unção de Cristo, né? O próprio Cristo está ali. Então você vê que está perdendo o sentido. Então quando se perde o sentido, primeiramente da adoração a Deus e começa a ser uma adoração ao próprio homem, uma adoração antropocêntrica, já perdeu a patente de ser uma igreja de Cristo, já perdeu a identidade de igreja de Cristo. Então, a adoração, comunhão, isso aqui é pior. A comunhão, Salmo 133, ele vai dizer, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba e as vestes e vai até a orla. Você vê que é uma comunhão completa, é uma unção completa, não é pela metade, não é só a barba, não é só o corpo, não é só a orla, é uma unção completa. Então, comunhão é partir do pão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele vai falar que a igreja, capítulo 2, no finalzinho ali, ele vai falar que a igreja estava unida num propósito, num só propósito. União, comunhão, partir do pão, oração. Nós vamos ver aqui, tá? Nós vamos ver aqui o nosso entender ela como, não como uma instituição humana, não como uma instituição que nem infelizmente a lição ela está focando muito na igreja humana, mas está esquecendo que a igreja não é humana, a igreja é o corpo místico de Cristo. Nós não temos uma igreja apenas terrena. O próprio Jesus falou assim, ó, em Mateus, né? Ele fala, olha, essa igreja, ou esse templo aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Esse templo aqui será derrubado, mas em 3 dias eu edificarei. E eles acharam que eles estavam falando daquele templo, daquele gigantesco templo. Mas Jesus não estava falando de pedras. Jesus não estava falando de ministérios. Jesus estava falando dele mesmo, que ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Não uma igreja ministério terreno, mas uma igreja mística, que é o corpo de Cristo que está no mundo. Então não é a igreja local que vai ser salva, não é a igreja que está no Cajuru, que está em Sorocaba, que está em São Paulo, que está nos Estados Unidos, não. São todas essas igrejas que fazem parte do corpo de Cristo. Essas igrejas serão salvas. O próprio apóstolo Paulo escrevendo em Coríntios, né, ele falando sobre o corpo de Cristo, né, que nós fazemos parte do corpo e o cabeça é Cristo, ele deixa bem claro que nós fazemos parte de Cristo, do corpo de Cristo. Igreja, o termo igreja é um termo que foi até mesmo, se tornou pejorativo, né? Se tornou pejorativo por quê? Porque virou na verdade, virou um jargão aí. As pessoas têm vergonha, muitas pessoas têm vergonha de falar que faz parte de tal igreja, ou até mesmo falar que faz parte de uma igreja, mas se estão se criticando, estão criticando demais as pessoas que optaram por não fazer parte de um ministério ou de uma igreja em si. Mas eu falo, gente, nós temos que pedir a misericórdia de Deus para que esta igreja mentirosa, essa igreja que está deturpando o evangelho, que está colocando o evangelho, gente, você faz uma pesquisa, você vai ver, as igrejas perderam
perderam, a maioria das igrejas perderam o sentido bíblico. Você não vê uma igreja hoje que é 100% bíblica. Perdeu-se quase que 50% da sua biblicidade. Está mais para uma igreja mundana do que até mesmo uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica. Tirar o Cristo do centro, tirar o Cristo da igreja. Aí você vai criticar uma pessoa que optou por ser desigrejado? Eu não critico desigrejado de forma alguma. Pelo contrário, eu falo para ele: olha, você optou por não ir no ministério, mas olha, não esqueça, não deixe Jesus, porque você é a igreja de Cristo. Mesmo que você não esteja fazendo parte de uma igreja, mas procure continuar sendo a igreja. A igreja não é aquela que você faz parte, a igreja é a que você é. Então hoje nós vemos aí movimentos, nós até temos, né? Nós temos um projeto, eu gostaria de convidar você para fazer parte desse projeto, se você assim desejar. Nós temos um projeto que o nome desse projeto é A Minha Igreja Está na Rua. Por que a minha igreja na rua? Por que a minha igreja está na rua? Porque é lá onde o pecador está. Então eu gostaria de convidar você para fazer parte desse projeto. A Minha Igreja Está na Rua. Por quê? Porque nós fixamos um prédio, fixamos uma tenda e ficamos ali. Ficamos ali parados, enquanto as pessoas estão se perdendo, morrendo lá fora, nós estamos parados dentro de uma igreja. Então é esse tipo de igreja que você quer ser, é esse tipo de igreja que você tem sido, igrejas que os homens, que esses grandes líderes, José Wellington, esses, né, Macedo, esses, né, Silas Malafaia, esse monte de gente aí que tem se enriquecido, que tem tirado proveito aí da igreja, tem se promovido literalmente à custa do evangelho, enquanto as pessoas que querem servir a Deus mesmo estão verdadeiramente buscando um refúgio, lógico em Cristo, mas estão indo lá fora buscar os pecadores, estão fazendo cultos do lado de fora, nas praças, nas ruas, porque verdadeiramente ali o pecador está. Dentro das igrejas, gente, a maioria das pessoas que vão para buscar alguma coisa, vão para ter alguma coisa, para ficar rico, Gente, isso não é igreja. Isso para mim não é igreja. Igreja é a verdadeira, o verdadeiro corpo de Cristo, aonde o cabeça é o próprio Cristo. Então, vamos rapidinho aqui, tá? Para nós... o texto da leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos, no capítulo 9, verso de número 31, onde nós vamos estar lendo aqui. Eu vou falar aqui da lousa e depois a gente já passa rapidinho aqui, explicando sobre a lição. Mas deixa eu ler aqui, depois eu falo sobre o contexto da lição geral aqui. Então a leitura bíblica em classe está em Atos 9, 31, Coríntios 1, 1 Coríntios capítulo 1, do 1 ao 2, e Hebreus 10, 24 e 25. Eu vou ler Atos capítulo 9, verso 31, que diz assim, olha só, ele diz assim: assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Olha só que interessante. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham primeiro paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Então, olha só, dentro aqui da nossa lição aqui, que nós passamos aqui, nós vimos alguns princípios aqui, tá bom? Então nós vimos alguns princípios aqui da nossa lição, aonde ela está falando aqui que a igreja local aqui, primeiramente, ela tinha que ter uma certa comunhão, ela tinha que ter uma comunhão, porque você vê que ele cita aqui. Então essa igreja, ela estava em paz uns com os outros, elas eram edificadas, ou elas tinham a edificação do próprio Espírito e do próprio Cristo, né? E se multiplicavam, elas cresciam. Elas cresciam com sabedoria e com, vamos dizer assim, com conhecimento, na graça, no partir do pão, na comunhão, e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Olha, eles tinham temor e eles tinham também a consolação, o consolo do Espírito Santo. Agora, será que está faltando algumas coisas dessas na igreja local, na igreja de hoje, essa igreja que nós vemos aí?
Essa igreja como instituição humana, instituição filantrópica, que na verdade não tem de filantropia, não tem nada, que mal faz um serviço social, uma igreja que verdadeiramente está buscando os seus próprios interesses. Quando você fala em ajudar o próximo, não tem. Você cobra as pessoas para ser dizimista, ofertantes, mas na hora de você retribuir fazendo... atendendo às necessidades do pobre, você não encontra. Um membro, ele ajuda a igreja, ele ajuda o ministério em toda a sua vida. Em toda a sua vida ele ajuda o ministério. Ele é dizimista, ele é ofertante, mas quando chega um período na sua dificuldade, que aquele membro daquela igreja ou daquela instituição, ele passa agora a estar desempregado, está sem ajuda, o que acontece? A igreja abandona. A igreja não tem coragem de ajudar aquele mês ou aqueles meses que aquele membro estaria desempregado ou ficaria desempregado. A igreja deveria fazer isso. A igreja deveria pegar esses membros que verdadeiramente, são membros da igreja e quando essas pessoas ficarem desempregadas, necessitadas, a igreja ajudar, a igreja suprir, porque é para isso que a igreja foi chamada. A igreja foi chamada para se doar, não é só para receber, Ela foi chamada para se doar. Não só para receber doação, ela foi chamada para ajudar, não só para ser ajudada. A igreja de Cristo, ela não é uma igreja miserável, não é uma igreja de esmola, não. É uma igreja que verdadeiramente ela tem pão, é aquela Belém de Judá, a casa do pão, aonde as pessoas vão ali para encontrar um alimento e encontra. Mas se a igreja ela não faz isso, infelizmente essa igreja não merece ser chamada igreja de Cristo. Olha lá as 7 cartas das igrejas da Ásia.